Boa tarde a todas e a todos e a todes. Vou aqui desligar o volume do meu celular. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma live. Uma live que a gente vai dialogar sobre a cidade, né? Então, a nossa ideia aqui foi trazer as nossas companheiras já de algumas caminhadas, né? A Bárbara, que vai se apresentar depois, e a Michelle. Então, o tema de hoje, a gente escreveu um pequeno texto no chamamento dessa live, e eu vou ler agora para vocês, para quem não leu, não viu, mas que a gente possa fortalecer, a partir desse texto, o nosso diálogo. Um pedaço de terra perdido no mar, mais perdido até que foi encontrado pela lógica eurocentrista. A ilha não é vazia, nem de gentes, nem de natureza. Deslocando o olhar do pedaço para o amplo, muito mais faz parte, afinal, não vivemos na poesia que descreve Florianópolis, mas sim na realidade colonizada deste lugar geográfico, que, como é descrito no hino, serve a uma ideia de alguém que se adonou dele. E nesses espaços que é de alguém, qual se torna a função da cidade para a população e como ela se organiza? Pensar arquitetura e concepção de jardins europeus significa paisagem, gramado e, no máximo, um lazer que não é para todos. Nosso projeto é pensar a cidade como um grande quintal, onde todas as gentes, misturadas às plantas que alimentam, que curam e enfeitam, possam viver democraticamente. Como diz Krenak, neste clube da humanidade, alguns não fazem parte. A ideia aqui é dialogar para a construção de uma cidade coletiva que pertença a todos. Então, é com muito prazer que a gente está aqui com Bárbara e Michelle. Michelle pode se apresentar e depois eu passo a apresentação para a Bárbara e Michelle vai começar a dialogar com a gente. Boa tarde a todos e todas, né? Meu nome é Michelle Mafra, como já disse a Lu. Estamos aí nessa caminhada há um bom tempo, né? Várias caminhadas, várias lutas juntas. E eu sou do Movimento Negro também Unificado, sou arquiteta e urbanista, sou atriz do Coletivo Nega e sou integrante da GES, Gestão Estudantil Universitária Integral. É isso, Lu. Pode se apresentar. Vai lá, Bárbara. Oi, obrigada, Lu, por esse espaço. Michelle, duas queridas, amadas, muito bom estar aqui, né, nesse diálogo. Eu sou Ialorixá Bárbara, né, do Ilê Axé Hoje Sé e Fé, situado na comunidade da Tapera. Eu sou do ritual do Batuque, da nação Jeje e Ijexá, sou filha de Ogum, né? Então, eu faço parte também do Fórum de Religiões de Matriz Africana de Florianópolis e da RENAF, que é a Rede Nacional de Saúde e Terreiros, né? E vai ser bastante importante a gente dialogar sobre isso, né? Porque é importante para o nosso povo, a nossa comunidade, e estamos juntos. Obrigada, Bárbara. Então tá, a gente vai começar aqui com a Mi, que é uma arquiteta urbanista, além de ser atriz, assim, né? Às vezes as pessoas não colam essa identidade da arquiteta na Michelle, porque a Michelle faz mil coisas, ela é ligada no 100 volts, né? Michelle não tem parada, não tem descanso, mas ela deu uma paradinha hoje para dialogar com a gente, e, aliás, eu estou morrendo de saudade da Michelle. Faz muito tempo que a gente não se vê e a gente se via constantemente, porque a gente faz mestrado, né, Michelle? Esquecemos de dizer que a gente faz mestrado. E a gente faz mestrado em educação, nós passamos juntas aí, né, no mestrado em educação na Universidade Federal de Santa Catarina, por cotas, nós somos duas cotistas, estamos aí à beira, né, da loucura que foi a pandemia e as escritas do mestrado. Mi, para quem que é a cidade?
Pois é, né, Lu? Esquecemos do mestrado. Para quem que é a cidade? A cidade é para todos, né? Só que, infelizmente, a gente vive numa cidade extremamente capitalista e que ela acaba segregando todo mundo e colocando cada um no seu quadrado. Florianópolis, ela tem um crescimento populacional nessas últimas décadas muito grande, né? E acaba que as necessidades vêm junto com essas pessoas também, né? Então, as pessoas entram na cidade para trabalhar ou essas famílias que estão aqui começam a crescer. A partir do momento que essas famílias começam a crescer, elas precisam de políticas que vão atender as demandas delas, né? E é aí que está o nosso problema dentro de Florianópolis. Política para quem? Cidade para quem? Essa cidade é regida por uma classe dominante que não é a classe pobre, a classe trabalhadora, né? Então, nos morros aqui de Florianópolis, na periferia, há muita gente lá que necessita de algumas políticas públicas que o município não oferece, né? Então, a gente tem aí políticas que podem ajudar essas famílias, como as áreas de interesse sociais, que é as áreas de ZEIS, né? E a REURB, que é a regularização fundiária, onde o município acaba sendo negligente e acaba não olhando para isso e aplicando essas políticas, e vem agora com uma política de demolição compulsória para tirar essas famílias, essa comunidade que estão nessas ocupações, que ocuparam por necessidade, ocuparam porque precisam e não ocuparam porque querem especular esses lugares, né? Diferentes dos grandes empresários, das construtoras que estão nessa cidade apenas através do lucro e do capital, né? Então, essas famílias que ocupam essas comunidades, esses morros, elas são criminalizadas, né? E esses beach clubs, essas grandes empreiteiras, elas simplesmente não acontece nada com elas, né? Então, por que que um é criminalizado e por que que o outro simplesmente a gente esquece que existe? E então há nessa cidade uma segregação socioespacial, onde uma classe dominante determina para onde vai a infraestrutura, para onde irá os equipamentos urbanos, para onde irão os serviços e as políticas públicas dessa cidade. Então, quando a gente e essas classes também, ela determina dentro da área política, da esfera política institucionalizada, né? E aproveitar, né, que a gente está agora em campanha, também pré-campanha de candidatura, e pensarmos muito bem quem a gente vai colocar dentro dessa Câmara de Vereadores, porque essas pessoas que vão definir para onde essas infraestruturas vão. Então, se a gente coloca uma classe que domina, que detém o poder econômico da cidade, ela vai regir para a classe dela, que é dominar e através do capital, né? Então, essas famílias, elas são criminalizadas através de leis, né, que é esses políticos que fazem as leis, que legislam, para que essas famílias não tenham acesso a políticas públicas básicas de sobrevivência. E aí eu digo assim, quando a gente vai lá para a urna, né, vai pensar em votar, temos que pensar muito bem que a gente vai colocar lá, porque não adianta trocar o seu voto por uma cesta básica, ou para um muro, né, para um tijolo para fazer um muro ou sua casa. Compreendo que a necessidade do momento é importante, a questão de sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, você está vendendo o seu voto através de uma cesta básica que lá na frente as consequências vão ser gigantes, e que é aí que a gente mora o nosso perigo, né? Então, a gente precisa pensar em quem a gente vai colocar dentro dessas esferas para poder atender às nossas demandas de necessidades reais, não as demandas de necessidades do capital, né? Essas mesmas pessoas que são criminalizadas, que são excluídas da cidade, que são mandadas para a periferia da cidade, no caso aqui de Florianópolis, para os morros, são a mesma que faz essa cidade gerir, faz essa cidade girar, né? Então, essa pessoa que é criminalizada, que é dita como invasora, né? Porque quem invadiu essa cidade? Quem invadiu esse país? Eu deixo aqui essa pergunta aqui para vocês. Quem é realmente que invadiu esses lugares, né? Porque de invadir por invadir, 75% dessa ilha ou mais não é regularizada, né? Então, todos invadiram isso aqui, né? Porque a gente sabe muito bem quem estava aqui antes da gente, eram os indígenas, e aí esse processo de urbanização da cidade, acabamos ocupando esses espaços, só que uma classe é criminalizada, outra classe simplesmente está tudo ok. Então, é isso que a gente precisa refletir, quem é o criminoso dentro dessa ilha, né? Então, quando você ocupa uma restinga, né, ou ocupa um mangue, será que você mexe com todo um ecossistema da natureza ou não? Ou mais com o ecossistema do bolso do empresário, que vai lucrar muito bem com essas políticas que ele acaba ocupando esses lugares. Então, é muito importante a gente discutir isso, para quem é essa cidade e por que essa cidade ela é assim, né?
pensar essa segregação socioespacial é pensar que isso é através da desigualdade social. Então, quanto mais desigualdade social, maior será a segregação socioespacial. As pessoas vão acabar sendo criminalizadas pela pobreza, né? Porque só por isso, porque é rico nesse país não vai preso, e acabam sendo criminalizadas e não tem onde morar com a nova política de demolição compulsória aqui de Florianópolis, a PL, se eu não me engano, o número é PL, deixa eu ver aqui, PL 1801/19, que foi do ano passado, que acabou não sendo aprovado, mas que agora está ainda toque de caixa, assim, dentro da pandemia, né, enquanto as pessoas estão precisando sobreviver, principalmente agora, nesse momento do coronavírus, elas estão sendo expulsas das suas residências, que não são residências de alto padrão, são residências apenas para poder sobreviver, ter onde morar e botar a sua cabeça num travesseiro. Se eu estiver falando muito rápido, assim, eu vou tentar ir um pouco mais devagar, porque eu falo bastante, tá, gente? Então, eu vou tocando a minha fala. Sim, te conheço, Michele. Mas você aqui é para você falar mesmo, tá, amiga? Senão eu não te chamava, tá? Tá bom? Tá bom. Então, acaba criminalizando essa população, né? E elas não precisam ser criminalizadas, elas precisam de políticas públicas para poderem sobreviver. Então, se tiver uma força que vai pensar essas políticas públicas para essas famílias terem uma dignidade de moradia, a gente não precisa estar criminalizando ninguém. E essas ocupações irregulares, infelizmente, muitas ocupações acabam sendo ocupações de risco para essas famílias, né? Então, por isso que eu falo ocupação irregular, sem infraestrutura, e acaba que elas são criminalizadas e essas ocupações acabam ocorrendo compulsoriamente também, por uma questão de necessidade, né? Então, a gente vive numa cidade que a especulação imobiliária é gigantesca, né? E que o desemprego também está muito em alta no país, principalmente com essa pandemia. Muita gente descendo para Santa Catarina para poder sobreviver, poder trabalhar, e assim, eu não tenho nada contra, porque o mundo não deveria existir uma linha divisória de países, né? Eu acho que quem inventou essa linha de fronteira, acho não, né? Tenho certeza, foi o ser humano, e isso nunca existiu na natureza, então a gente tem que ter o livre direito de ir e vir. Então, se a pessoa quer vir para Florianópolis para trabalhar, que ela venha, quer vir para sobreviver, que ela venha. Mas, geralmente, quem só é bem-vindo aqui é o turista, que o turista não tem relação nenhuma com a cidade, né? Então, a gente fala que, para o turista, isso aqui é um não lugar. Ele é só um lugar de passagem, ele não se identifica nem um pouco com isso aqui. E aí acaba que há uma especulação do turismo também muito grande, né? Então, vamos vender essa imagem para quem? Quem vai... Quando a mídia solta aquela reportagem que era Florianópolis está virando Rocinha, uma coisa assim do Rio de Janeiro, por que eles se assustam tanto com isso, né? Por que eles soltam justamente uma nota agora falando isso que a gente está virando Rocinha? Primeiro que eles querem assustar a população, né? Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente violenta, né? Então, tipo, opa, Florianópolis está virando Rocinha, então já quer colocar a população contra as pessoas que estão ocupando esses espaços de necessidade para poder morar. E o mais importante disso é que eles têm muito medo, porque com a alta da pobreza e a alta da criminalidade, a especulação, o valor da terra, ele diminui. Então, acaba que o medo deles não é das pessoas em si, mas é pelo valor da terra. E Florianópolis é uma das capitais com mais solo, com a mais terra cara do país. Então, para morar aqui não é nada barato, para comprar um terreno aqui não é nada barato. Com desemprego em alta, as pessoas precisam, de qualquer forma, morar. Precisam ter onde morar. Então, elas acabam ocupando essas áreas para poder morar, porque não conseguem pagar o aluguel, onde a especulação imobiliária é gigantesca, né? Então, a pessoa tem que escolher entre morar, comer. E o que ela vai escolher? Não tem uma escolha, né? Tu precisa morar e precisa comer. Então, é uma questão de sobrevivência, é uma questão que a pessoa não consegue escolher. Então, ela vai ocupar, mesmo aquela área sendo uma área de risco para ela, porque ela precisa ter um lugar para poder dormir, ter um lugar para poder descansar e poder estar acordada no outro dia ter que trabalhar, né? E eu deixo a pergunta aqui, essas demolições compulsórias, se a prefeitura chegar e demolir essas casas, para onde essas pessoas vão? Para onde é que elas vão? Né? Que são famílias, tem criança, tem muita gente trabalhadora ali que faz essa cidade girar. Então, para onde é que essas pessoas vão? Vão chegar lá e simplesmente demolir? Vão fazer o que com elas? Elas precisam sobreviver. E é isso, ocupar e resistir sempre.
porque a gente precisa ocupar os lugares que é nosso, tanto na política, tanto nas comunidades, tanto em qualquer espaço que a gente sentir que a gente precisa estar lá, né? Então, é muito complicado essa cidade, quando a Lu pergunta, é cidade para quem? Essa cidade é para quem tem dinheiro, mas a gente precisa lutar e mudar essa história, porque só com força e com a união coletiva é que a gente vai derrubar esse sistema que nos segrega todos os dias, né? E todos os dias é uma luta muito grande para todas essas famílias que estão nas ocupações aqui de Florianópolis. Eu passo a palavra para a Lu, se quiser falar mais um pouquinho, depois eu volto e a gente vai. Tem uma pergunta do Cleiser, eu acho que eu vou deixar a pergunta quando a Bárbara falar, e aí eu acho que a Bárbara depois também pode responder, e a Michelle também pode responder, que eu acho que é uma pergunta bem importante. Mas eu vou só fazer pequenos adendos àquilo que a Michelle falou, e a Michelle falou muito bem, né? Minha arquiteta urbanista. Aliás, estou esperando ela aqui na minha casa para ver a minha casa, o meu puxado que a gente fez. Isso que a Michelle traz é necropolítica, né? Enfim, essa divisão social que também é racial quando a gente vai pensar no maciço do Morro da Cruz, né? Ou que a gente vai pensar nas periferias, nos bairros mais periféricos da cidade de Florianópolis. Tá aí a Bárbara para falar especificamente de um espaço onde eu não tenho muito contato, mas ela mora lá, ela tem uma casa, e ela vai poder trazer para a gente como que é a Tapera, como que é essa região no sul. E a Michelle falou da PL, depois até eu vou pedir para o Yuri, que está ajudando a gente, para colocar o número da PL ali, para as pessoas buscarem saber o que é a PL, quem que afeta a PL, né? Quem que a PL vai afetar diretamente, e que há uma mobilização aí da cidade, os movimentos por ocupação, né? Que estão tentando reagir. Eu acho que a gente precisa, se não consegue ir para a rua, mas a gente precisa se mobilizar de alguma forma. E a forma que a gente tem nesse momento, não podendo estar na rua, são as redes sociais, mandando para outras pessoas a informação. E a Michelle falou das ex, né? Então, tanto eu e a Michelle moramos numa, e aí o que nós temos agora? Nós temos a especulação imobiliária. Eu vou falar mais propriamente dito daqui onde eu moro, entre a Anacleto Damiani e a Berreta. Nós temos ali prédios, né, nascendo, brotando, tirando toda a visão que alguns de nós temos aqui de cima para baixo, porque já é cheio de prédio aqui embaixo, né? Lá embaixo. Mas a gente vê nas bordas do morro nascendo várias casas que jamais eu poderia comprar, ou você poderia comprar, ou você poderia alugar, e prédios que jamais a gente também vai conseguir comprar um apartamento ou alocar um apartamento. Então, quer dizer, eles estão vindo mais próximos de nós, né? Primeiro eles nos empurraram para esses espaços, e agora, não tendo mais espaço na cidade, eles vêm comendo as bordas, né, do maciço do Morro da Cruz, e vendo a possibilidade de nos tirar daqui para nos mandar lá para, sei lá, um outro bairro muito distante, aonde o ônibus é difícil, aonde posto de saúde é difícil, aonde a escola dos nossos meninos, com toda certeza, é no centro, porque o pai trabalha para cá. Então, quer dizer, a especulação imobiliária e essas pessoas que vêm para próximo do maciço para comprar terrenos muito mais baratos, porque é isso, né? Eu tenho um terreno, o cara me oferece um tanto, nunca vi tanto dinheiro, eu vou vender e vou morar lá longe. Mas a gente não faz a conta do lá longe porque eu vou andar de ônibus. A gente faz a conta do dinheiro que recebe naquela hora. Então, a gente precisa pensar também, quando a gente vai vender nossos pequenos terrenos em volta dessas ex, o quanto que a gente, de fato, vai lucrar. Porque a gente não vai lucrar. Quem vai perder somos nós. E a Michelle falou da questão da regularização. Parte do maciço talvez não seja regularizada, e eu duvido se Beira-Mar Norte, ali, Beira-Mar, também seja regularizada.
E a regularização é uma coisa que daria, principalmente para a população mais vulnerável, a possibilidade de ter realmente o território, a terra, de sobreviver, de ter uma coisa garantida para os seus, né? Para a sua descendência familiar. E a Michelle também falou sobre a questão da moradia digna, né? Na questão do coronavírus, que as pessoas que moram em ocupação, eu vi também próximo da minha casa, a pessoa não tinha onde morar e fez lá um quadrado. Fez um quadrado, deve ter 2 peças. Agora, imagina quantas pessoas que moram, não sei quantas pessoas moram lá, mas vão tirar lá pela minha casa, que eu sempre digo, é uma casa 7x7, onde tem 7 pessoas, né? Uma delas foi obrigada a trabalhar durante a pandemia, então ela nunca parou, né? E no ápice da pandemia ainda continuou trabalhando. E aí, imagine se um de nós pegar esse coronavírus, aonde que eu vou fazer isolamento na minha casa? No banheiro? Né? Então, quer dizer, a gente precisa pensar também que quando a gente luta por moradia, é para essa sobrevivência, para você poder acordar, dormir e ir para o trabalho, para poder alojar suas crianças, né? E aí, quem faz essa política, né? Pensar, então, que a gente precisa se mobilizar, mas a gente também não pode deixar na mão, como é que eu posso dizer, dos políticos. A gente precisa se envolver. Por isso que política é importante quando a gente fala, para além da política partidária, estar em movimentos, estar na associação de bairro, ter um grupo, sei lá, um grupo da igreja, um grupo do seu centro de umbanda e candomblé, algum grupo para que você possa minimamente discutir a política do seu bairro, do lugar que você vive. Então, isso também é importante. Eu acho que eu até respondi a pergunta do Cleiton, mas aí depois vocês também podem responder. Eu vou passar a palavra para a Bárbara. Então, falando um pouco, né, por que a gente está discutindo sobre isso, por que a gente chama, por exemplo, uma Iolorixá para falar nesse espaço, né? Porque, além, né, de ser Iolorixá, lógico, eu sou a Bárbara, a pessoa que transita, enfim, e tal, mas existe uma relação com a cidade diferente, né, de outras pessoas, né? Por causa da prática cultural, da prática cerimonial, enfim, e a importância do território para a comunidade de matriz africana como um todo, né? Então, dentro dessa questão, a nossa primeira luta, na verdade, na cidade, foi travada em relação a isso, né? Porque a gente tinha a própria prefeitura, né, a Floran, enfim, mandando, através de órgãos específicos, mandando derrubar casas, né, por causa de lugares que não estavam construídas, né, em áreas de preservação, ou ainda por causa de questões de multa, né, que daí pega aquelas faixinhas, tranca a casa, manda demolir, né, ou ainda a pessoa mesmo, bom, eu não posso tocar meu atabaque, não posso tocar meu tambor, não posso rezar, enfim, da nossa forma, então eu não posso ficar aqui, né? Como bem a Lu falou, bem a Michelle falou, que se eu não posso me manifestar culturalmente, para onde eu vou, né? Então daí cada vez mais a gente vai se distanciando. Então a primeira luta que a gente travou em relação à cidade foi essa, né? A cidade, realmente responder essa pergunta, a cidade é para nós? A gente pode manifestar nossa cultura aqui, a gente pode transitar com nossos corpos, né, com o nosso modo de pensar e viver aqui na cidade? Será que a gente pode? Então, a gente vai ter que começar a se articular de uma forma diferente, infelizmente, né, porque as pessoas deveriam ter esse entendimento que a cidade é para todos, né? E nessa questão, então, a primeira pauta que a gente foi travar na Câmara dos Vereadores foi falar sobre o plano diretor da cidade, porque prevendo que nós, de terreiro, estaríamos em locais específicos, né, as pessoas iriam conseguir nos olhar, porque culturalmente ninguém diz, né, a não ser aquela musiquinha agora que tem no sambinha que fala, tem candomblé, nananã, que até alguém pode cantar, me memorizar, mas onde é que estão os candomblés da cidade? Onde é que estão as umbandas, os terreiros, né, as comunidades indígenas, as pessoas, enfim, né, onde é que está? Né? Se passa aquela musiquinha, será que a gente está no folheto turístico? Não,
a maioria das vezes, né, as pessoas não sabem. E ainda nem sei se eu quero que seja turístico esses lugares, né? Mas, enfim. Então, a gente começou a entender que a gente também tinha direito de estar no lugar, né? E estar localizado no lugar. E que as pessoas respeitassem esses lugares, né? Porque a gente tocava, né? Enfim, mesmo sendo até as 10 horas da noite, por exemplo, como foi proposto, né? E que eu acho um absurdo, enfim, porque a gente estabelecer um horário é complicado, porque o nosso sagrado não tem horário, né? Enfim, mas não tem espaço, não tem, né? A gente tem a comunidade estabelecida, mas é muito difícil a gente, como seres em contato com a natureza, ter um espaço, né? Que a gente só pode ocupar aquilo ali, né? Assim como as comunidades indígenas, a gente só pode ocupar aquilo ali. Mesmo com devastação de floresta, mesmo com questões outras, a gente vai só aquele espaço ali, né? Quando a gente, como a Michelle colocou, a gente não deveria existir essas questões. Mas a gente tendo essa conversa, né, bom, eu vou tocar meu atabaque, mas precisa de um isolamento acústico. Nós não somos bares e restaurantes, a gente precisa se comunicar com a natureza, né? Então, vamos passar a pagar alvarás para que a gente possa tocar, enfim. Mas será que outras manifestações culturais também pagam? Será que, né, enfim, até vamos entrar na discussão da questão dos impostos das igrejas agora, né? Será que os terreiros também foram beneficiados por essa lei? Essa questão de benefício de não pagar, enfim. E aí foi colocado para que a gente pudesse fazer o isolamento acústico, quando a gente sabe que outras pessoas, não é exigido de outras pessoas isso. Não é exigido de outras manifestações isso. Então, a gente vê que existe, através dessas falas de demolição, de invasão, de ataques, enfim, um racismo religioso, cultural, muito grande em relação à cidade, né? Com outros povos, outras manifestações. Isso acontece com rap, isso acontece, né, com as matrizes africanas, isso acontece com os espaços, né, indígenas, né, que a gente viu como é que a cidade se relacionou com as vendas, né, no verão, que colocou eles nos espaços segregados, né, enfim, e de baixa higienização, enfim, todo mundo se incomodando, porque as pessoas, elas não se preparam para conviver, né, na mesma cidade com todas as pessoas pluralmente, né? Elas estão preparadas ou ainda colocaram numa caixinha que não, aqui existe só um povo, então é isso que a cidade vai oferecer e é isso que não vai ter política para esses povos. Mas a gente precisa pensar, né, nesses territórios. Então a gente começou a travar esse debate, enfim, e aí que expandiu para outros debates, né, de direitos a ebós, a manifestações, enfim, e tal. E aí, posterior a um outro território que são os nossos corpos, né? E aí foi quando eu entrei para a Renafo e entender que a saúde da população negra, a saúde das pessoas de matriz africana, e que os corpos também são um território. Porque a gente pensar em território, não pensar nesses corpos, e quando a gente sai para a rua, será que a gente tem a nossa integridade física garantida? Será que a gente pode transitar assim como todas as pessoas, né? Para além dos muros, para além do nosso terreiro? Será que a gente consegue realmente, né, se alimentar da forma como a gente acredita que é propício para nós? Né? Enfim, várias questões. Então, são questões que a gente começou a debater com outras pessoas, né? E pensando no fórum como um espaço coletivo de movimento e não como uma instituição com CNPJ que vê hierarquia, enfim, mas que todas as pessoas tivessem a mesma dimensão, sabe? Então, achei muito importante esse espaço, né? E aí eu queria falar um pouco também, né, que a Lu colocou, sobre as questões, por exemplo, de morar na Tapera, no sul da ilha, perto de um aeroporto que foi recém-feito, né? Então, a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, com o nosso bairro agora, né? Que os preços, por exemplo, dos terrenos subiram, assim, estrondosamente, assim, e na verdade, aqui agora está começando uma leva de aluguéis, né, de casa. Todo mundo está querendo alugar porque é perto do aeroporto, então está todo mundo assim. Mas, antigamente, por exemplo, esse era um bairro que não tinha visão nenhuma, né? Porque não era lucro para a cidade.
Então, nem asfalto tinha. Eu me lembro dos moradores lutando para que tivesse asfalto, pagando o próprio poste para botar luz, enfim, até que olharam um nicho, né, de votos, enfim, porque a população aumentou muito e a Tapera consegue eleger as pessoas assim, né, enfim. Então, eles começaram a asfaltar as ruas, né, começaram a construir um poço, começaram, né, como se fosse uma troca mesmo. E hoje em dia já se começa a pensar sobre o lazer dessas pessoas, porque, lógico, as pessoas estão vindo morar para cá, tem gente de tudo quanto é lugar agora, e precisa saber o que vai fazer com esse povo. Então, foi construído colégio, foi construído, enfim, tal, mas precisa de política pública exatamente por causa disso, por causa do crescimento populacional da periferia, né? Porque o que vai fazer com essas pessoas, né? Como é que elas vão transitar? E a maioria das pessoas que estão aqui, como a Michelle falou, são os trabalhadores de toda a cidade, né? Enfim, tem vários. Onde eu falo, tu espirra, tem taperense para tudo quanto é lado. Não tem como, vai ter um taperense em algum lugar. Então, é importante olhar para essas pessoas como pessoas que também, né? Uma coisa da Covid-19. Bom, o shopping poderia estar aberto os finais de semana, né? O shopping, enfim, tranquilo. Mas as praias não. O sul da ilha tem muitas praias, né? E aí a gente vê, o povo trabalhador pode ir trabalhar para beneficiar o lazer de outras pessoas, mas o lazer não pago, né, das comunidades não poderia. As praças, enfim, não pode, isso não pode. Então é uma coisa assim que fica desconexo, né? Lógico que eu não estou defendendo que na pandemia todo mundo sai, enfim e tal. Mas eu vi muitas pessoas criticando as praias, enfim e tal, e não criticando o shopping aberto, sabe? O shopping, restaurantes lotados, lugares, enfim. E aqui tem uma praia muito próxima, é onde os nossos jovens vão, é onde nossas crianças vão, é onde, né, os idosos vão, onde é que estão, né, onde é que está a nossa população em seu momento de lazer. É complicado, né? Se uma população específica de elite pode ter lazer, por que a comunidade também não? Né? Final de semana não tem ônibus, né? Que nem a Michelle falou, a gente anda de ônibus, a Lu colocou, vai se afastar e a questão do ônibus. A nossa relação é com o ônibus. Então, final de semana não vai ter ônibus para nós, né? Mas quem é que vai no shopping, no restaurante? Vai de carro. Então, alguns podem, outros não, né? E é lógico que é por causa de contenção. Mas aí o discurso fica muito desconexo, né? Enfim. E aí, e parece assim, como eu sou historiadora, né? Que eu esqueci de falar que eu, né, faço curso de história na UFSC. Essas reviravoltas da questão da lei do silêncio, né, para gente e tal, enfim, parece muito a questão da lei de conduta, né? Lá atrás, aonde colocavam para gente que, por exemplo, não poderia, lá estava escrito assim. Não pode ter aglomeração, não sei o que, sem barulho, etc. Em alguns lugares da cidade não pode fazer isso, não pode se vestir assim, exatamente para evitar que acontecesse os candomblés na cidade, exatamente para evitar que as comunidades se juntassem, né? E hoje em dia a gente vê uma lei do silêncio, né, que foi promulgada por outros prefeitas, enfim, e que a gente vê que isso é novamente uma lei de conduta e a gente sabe que é especificamente para um território, para uma comunidade, né, enfim, específica, né? Porque quem é que faz alaridos, quem é que faz junção, quem é que, né, tá junto, quem é que bate o tambor, enfim, em certos momentos? População negra, população, né, de terreiro, enfim. Então a gente vê a volta de condutas morais, né, leis de condutas morais, um retrocesso que eles como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V naquelas leis e botar para os dias de hoje, porque a gente sabe para quem que é essas leis, né? São leis de higienização, são leis específicas para uma população. Então a gente tem que rever e ver formas novas de lidar com essas populações e esses territórios, né? Então é muito importante a gente pensar realmente em quem a gente vai colocar para rever essas leis, para modificar, para, enfim, e ver o nosso voto realmente, porque isso faz parte da nossa vivência, né, da nossa política. Enfim, acho que é isso.
Maravilhosas, muito bom. Veio várias coisas que você falou, Bárbara, na minha cabeça, e, enfim, vou tentar organizar o que eu tentei escrever aqui. Mas uma coisa que a gente percebeu, e aí na fala de vocês duas, e quem é negro, principalmente, quem não é branco e que não tem o padrão classe média, digamos assim, nessa cidade, percebe muito bem a exclusão, né? Então, tem um condicionante para você acessar a cidade. E acessar a cidade, minha gente, não é ir de segunda a sexta-feira para o trabalho ou para a escola, né? Não é esse tipo de acesso. É ir no museu, é ir no cinema, até mesmo no shopping center, né? Que eu posso dizer pelo meu filho mais novo, assim, que é dessa geração, dessa onda que vai para o shopping, né? Que ia para o shopping antes da pandemia, ver eles serem seguidos dentro do shopping center, de perguntar o que eles querem lá, né? E aí eles ficarem intimidados, ficarem um pouco no shopping e depois saírem, né? Então, tem um condicionante, o condicionante é um preconceito racial nos corpos, porque durante a semana você pode transitar, mas final de semana, não, né? A gente sabe que na Estilo Luz teve muita movimentação, a gente sabe também, a Estilo Luz também foi tomada por uma classe média também, entre aspas, burguesa, não sei dizer se é burguesa, mas enfim, a gente via, sim, mas ao mesmo tempo a gente via os meninos e as meninas dos morros descendo, tomando a sua bebida, colocando numa caixa de isopor, não consumindo nos bares, fazendo um rolê alternativo, mas também que era cerceado pela polícia, né? Enfim, e que aí todo mundo levava cacete, né? Por igual, né? Então, a gente precisa ver que tem um condicionante para você acessar a cidade. E aí, você falou do ônibus, acho que o Michele também falou, é isso. Quem é que vai às praias aos finais de semana? Porque, pensando bem, chega final de semana, o ônibus para ir, sei lá, eu gosto de Praia do Norte. Para ir para Praia do Norte, nossa, ó, você mofa com a pomba na balaia, como diz o Manezinho. E aí, imagina, você tem ali 3 crianças para levar de ônibus, é todo um rolê que, sabe? Então, quer dizer, há sempre um impeditivo para que a gente, enquanto trabalhador e trabalhadora desses espaços, possa se divertir, possa ter o lazer também, né? Vai para a pracinha, né? Que pracinha? Pracinha de quem? Pracinha para quem? Aí vamos pensar a pracinha, ele chama aqui do centro, pracinha do Tilinha, né? Da Tilinha, né, Michele? A pracinha dos bombeiros. Reformularam, botaram flores, linda, maravilhosa. O jardim europeu. Aí os meninos do morro desciam, inclusive meu filho, desciam para jogar bola ali, não tinham campo, mas desciam ali para jogar bola. Aí meu filho falou assim para mim: meu Deus, tem um cercado que dava para a gente jogar bola, mas é para o cachorro brincar. Fizeram um cercado para os cachorrinhos das madames poder brincar no cercadinho. E as crianças do morro que quer descer jogar essa pelada não pode, né? Então, quer dizer, essa falta dos instrumentos, dos mecanismos de lazer, de passeio, eles precisavam estar muito mais perto das comunidades, pensando que os territórios, o maciço do Morro da Cruz é um grande conglomerado de vários territórios. E cada território tem sua organização política, relação social, famílias, e isso a gente precisa respeitar também, né? É aquela ideia de que coloca todo mundo dentro do saco e tá tudo certo, todo mundo é igual, né? O carnaval, né? Todo mundo diz que o carnaval não é o mesmo como antigamente. Eu peguei o carnaval de 93 não. Peguei o carnaval aqui de 94, era muito diferente do que o carnaval que a gente tem hoje, muito diferente. Inclusive o acesso à arquibancada, que é totalmente elitizada, que a gente não pode levar comida mais, nem bebida, e que a gente fica refém a um mecanismo que é capitalista, inclusive da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira, né? Então, quer dizer, esse acesso à cidade e a cultura da cidade também é impeditiva, porque daí também não se deixa mais jogar capoeira na frente do mercado público, parari, parará, né?
Outra coisa também que eu lembrei também, que a Bárbara trouxe muito bem, e na questão no histórico do Brasil, a gente vê a questão da lei da vadiagem, né? Que a Bárbara também trouxe como alguns dos exemplos, e essa aglomeração, né? Então, na questão dos quilombos, o histórico mais de 3 negros junto, e o pilão identificava-se como um quilombo, e aí já manda destruir tudo, porque não dá para esses negros andarem muito juntos, assim, né? Essa negrada não pode andar junto. E eu lembro, Bárbara, falando desses corpos invisíveis da cidade, eu lembro que eu fiz uma disciplina e a gente falou, os indígenas que ficam no centro, né, vendendo os seus colares, e assim, as suas produções. Aí a menina falou, aonde tem indígena aqui? Eu disse, mentira, que você nunca viu indígena no centro da cidade. Eu nunca vi indígena. Eu disse, meu Deus, essa pessoa anda olhando para onde? Para todos os lugares, menos para aqueles lugares onde estão os indígenas, a população de rua, e aí é aquele olhar, né, que está direcionado para uma outra cidade que não cabe essa diversidade que vocês estão falando, né? Então, a gente convida as pessoas nessa live a pensar que cidade para quem? Como que eu, enquanto Luciana, utilizo a cidade lá embaixo? Eu vou no museu, eu vou no cinema, eu vou na praça, eu posso juntar um monte de gente, ir lá para a Praça 15 e a gente fica lá conversando sem ninguém perturbar a gente, sabe? Então, a gente precisa pensar que acesso é essa cidade. E eu posso me deslocar de um bairro para o outro no final de semana para ir na casa de uma comadre, para ir na casa de uma mãe. É tudo muito difícil para determinada categoria dessa sociedade. Então, a gente precisa pensar nisso também. E aí, eu vou passar a pergunta do Cleiser, não sei se o Yuri está aí, mas é bem lá em cima, eu vou ler. Aqui. Eu vou ler e depois, se o Yuri, que está ajudando a gente, puder colocar embaixo, ele pergunta assim, Cleiser, como fazer para ter maior participação popular para além dos mecanismos das audiências públicas? E aí, Mi, eu vou passar para você, se você tem alguma resposta, alguma dica, né? E aí depois para a Bárbara também. Tá, a pergunta é como... Posso falar já? Como fazer para ter mais participação popular para além do mecanismo das audiências públicas, né? Isso. Eu acredito que seja um movimento simples, né? A gente está atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, participando das ações dentro das nossas comunidades, primeiro, a gente precisa entender um pouco essa infraestrutura de sociedade, né? Entender que existe uma exclusão social, né? E que as pessoas elas são divididas em classe, e a gente precisa entender qual é a nossa classe. Entendendo a nossa posição na sociedade, a gente começa a entender o nosso movimento dentro da cidade. Então, participando de fóruns, participando da associação dos moradores, para que a comunidade precisa de tal coisa, então a gente vai atrás dessa tal coisa, né? Porque é direito nosso, a gente precisa dessa assistência, então a gente tem que ir atrás. E depois disso, eu acredito que indo mesmo, participando dos movimentos sociais, entendendo essa estrutura e reivindicando os seus direitos, né? E a partir disso, fazendo todo um movimento de mudança. Porque se a gente não se juntar e não pensar isso coletivamente, acaba todo mundo ficando muito sozinho e tudo muito sozinho, muito disperso, nada dá certo. Cada um vai pelo seu, eu quero o meu, eu resolvi o meu, se o outro não conseguiu, não posso fazer nada. Não, se o outro não conseguiu, eu posso fazer alguma coisa assim. Eu vou lutar com ele, eu vou do lado dele, eu vou reivindicar junto a ele, né? Eu queria trazer aqui uma fala que eu também trabalho na rua, e uma fala que eu ouvi, né, estava indo numa dessas comunidades, e também tinha uma ocupação, e um dos moradores falou assim, a prefeitura tem que expulsar todos eles daqui. Não, isso aqui, eles estão invadindo tudo. E assim, né, como eu estava trabalhando, a minha vontade de falar para ele falou assim, tá, eles invadiram na sua visão. E o que você fez aqui? Né, porque você também está ocupando esse espaço que não era para estar sendo ocupado.
Tu acha mesmo que se a prefeitura expulsar essas pessoas daqui, você não vai junto? Então, essa falta de consciência de classe, de entender que é um movimento de união, acaba nos dispersando muito da luta, né? Então, a gente precisa estar junto e precisa lutar para que isso mude, né? Não sei se eu respondi, mas eu deixo aqui, quando a Lu fala que a cidade é para quem, aí eu volto lá, a cidade é para nós e a cidade é do povo, e o povo precisa entender isso. Não é para quem tem dinheiro, eles querem colocar isso na nossa visão. Eles querem que a gente vive segregado, vive na nossa caixinha, que só sai de casa de segunda a sexta-feira para poder trabalhar, no sábado e domingo fica em casa descansando, para no outro dia, 6 horas da manhã, estar na frente de novo da caixa de supermercado e servindo ao outro que tem o capital. Não! A gente precisa ocupar e resistir dentro dessa cidade. E se a gente não fizer esse movimento de resistência, a gente é expulso. É sim. Quando a Bárbara fala ali do aeroporto, tá lindo, tá maravilhoso, né, para quem chega e tudo mais, mas isso só foi visto agora, né, e essa população que já estava lá há muitos anos, ela nunca foi vista. Por que nunca foi vista? Porque não era necessário ser vista, e não foi vista, não é vista, eles só fizeram esse movimento de mudança porque chegou uma mega infraestrutura naquele lugar e que precisa ficar apresentável para quem vem de fora, porque a gente a todo momento está vendendo Florianópolis para os turistas e para quem quer comprar ela, e não é para quem quer viver nela, né? Então, a população da Tapera, ela precisa ter uma consciência de que esse espaço ele vai começar a ser valorizado. A partir do momento que ele começa a ser valorizado, vai começar um movimento de gentrificação desse lugar. Então, esse lugar vai começar a ter valor, vai começar a ser valorizado, o custo vai começar a aumentar, o custo de vida vai aumentar e essas pessoas vão ser expulsas de lá. Como? Através disso que a Lu falou. Vai chegar uma pessoa com um capital maior. Olha, eu te ofereço esse dinheirinho aqui por esse pedaço de terra, você me vende? A pessoa vende, porque ela está vendo o dinheiro ali, ela precisa de algo que vai resolver o problema dela imediato, e o dinheiro resolve o problema imediato, naquele momento. E depois como é que fica? Ela vai morar lá, sei lá onde, e essa questão do transporte, de infraestrutura, praticamente não existe, né? Então, é isso que essa população precisa entender, que ela tem que resistir dentro desses lugares onde a infraestrutura chega. E como eu falei, há uma classe dominante que domina esses lugares e ela determina quem fica e quem sai. E se a gente não tem uma consciência política de que esse espaço também é nosso, a gente é expulso e a gente vai para a periferia da cidade, como a gente já está até hoje, né? E outra coisa também, que a gente falou aqui, e leis que só criminalizam essa população. Não são leis que dão acesso a essa população. Então, é um movimento de criminalização gigantesco dessas pessoas que vivem nessa cidade, principalmente pobres e negros, né? Que é o que gera essa cidade, que faz essa cidade girar. Mas elas são criminalizadas a todo momento. Então, quando querem manifestar sua cultura, sua religião, elas não podem, né? Então, quando a Lu fala dos rolezinhos que existiam nesse Luz, né? No início, todo mundo podia ir, desde que estivesse consumindo nos bares. A partir do momento que o jovem, que a população desce do morro e ocupa esse espaço, nossa, daí a violência chega com tudo, a polícia chega com tudo, acabando com tudo, acaba com o rolezinho, né? Então, aí começa a virar uma estrutura de violência que está sempre lá na comunidade, que a cidade se apavora. Nossa, violência aqui, nunca teve isso aqui porque os pobres pretos não tiveram aqui e a polícia não chegava até aqui para criminalizar essa população. Então, quando eles chegam, eles vão ser criminalizados e a violência vai chegar com tudo através da mão do Estado, e não deles. Porque esses jovens só querem ocupar essa cidade, usufruir essa cidade da mesma forma que outros também podem usufruir. Só que eles podem usufruir livres a qualquer momento. A gente tem horário específico para estar andando nessa cidade. Porque quando a gente está sentado numa praça conversando, a gente é convidado a se retirar da praça. E se eu falo, não aceito o seu convite, o pau come, desculpa a expressão, mas a polícia vai descer o cacete, porque a praça não é para nós. A praça não foi feita para a gente estar ali. A praça foi feita para um tipo de determinado classe ocupar aquele espaço. E a gente sabe que é a classe branca padrão dessa cidade, né? Então, porque é isso que eles vendem para fora. Eu acho que é isso, assim, né? Eu vivo também em comunidade, então eu sei que a violência, né, esse processo de expulsão está a todo momento constante, né? Ainda onde eu moro é um pouco mais tranquilo, mas
a falta de políticas públicas para chegar a esses espaços também é bem complicado, né? Então, quando a gente não tem uma consciência, não reivindica essas políticas públicas, a gente fica a Deus dará e só sabe o que vai acontecer com a gente. A gente precisa de união e força para mudar esse movimento de aprisionamento, de acorrentamento das mentes, né? E trazer, realmente mudar na estrutura do processo. Porque quando a gente vê, por que a gente não olha para o nosso colega que está ali do lado e que está batalhando para mudar esse processo, a gente chama ele de, esse aí gosta de baderna, ele só quer estar lá para fazer baderna, ele é vândalo, ele quer quebrar os vidros. Não, ele está fazendo um movimento de mudança para você também poder usufruir essa cidade. E é isso que a gente não tem essa consciência, a gente criminaliza o outro é criminalizado para que a gente consiga sobreviver dentro dessa cidade, né? É isso, assim, passo a palavra para a Lu, qualquer coisa, se tiver mais alguma coisa para falar, eu falo. Adoras, né, Li? Adoras, que eu sei. Eu só queria fazer um adendo antes de eu passar para a Bárbara, porque a Michelle falou da questão política mesmo, assim, dessa nossa consciência política, né? É óbvio que eu estou falando isso porque eu também sou uma pré-candidata, uma candidata já homologada, mas os anos que eu me forjo na luta do movimento social, eu compreendo o papel da política e qual é o papel da política partidária também. Mas a ideia é que a gente possa conversar todo mundo junto aqui, né? E pensar que esse momento não é um momento de troca material, como a Michelle já tinha dito. Rapidamente, eu vou dizer que eu peguei um Uber esses dias, e aí o moço falou do governo do Jean, eu falei que eu não concordava com algumas coisas do governo do Jean, quase tudo, óbvio. E aí ele disse assim, não, mas olha bem, não sei o que lá. E aí comecei a argumentar com ele. Ele falou, olha, eu vou votar em um rapaz, um camarada aí, que vai me ajudar com a questão do meu terreno aí, porque tem que arrumar os documentos do meu terreno. Eu disse, tá, daí você vai trocar o seu voto pelo terreno. Daí, mas quantos lá no seu bairro tem problema com o terreno? Ah, todo mundo, ele disse. Eu disse, daí só o senhor vai ser beneficiado? Ah, ele falou, pois é, né? Pois é, tá errado. Primeiro que esse moço que está se colocando como candidato, ele não pode sequer colocar, arrumar alguma coisa com o terreno, porque eu acho que ele nem é o papel do vereador arrumar essas questões. Segundo, que está errado, ele está fazendo só para o senhor. E os outros, como é que fica? E depois, como é que vai ficar? Ai, pois é, né? Ele falou, pois é, vamos ver. Quer dizer, a gente troca o nosso voto, que vai valer 4 anos, de uma pessoa que não vai fazer absolutamente nada, e a gente também não sabe o que um vereador faz, mas a gente vai trocar por um benefício que talvez nem dê certo, gente. Nem dê certo. Né? Então, a gente precisa pensar bem antes, como a Michelle falou. É tua palavra, Bárbara. Então, eu vou usar os horóscopos para botar a culpa em alguém. Eu tenho lua em peixe e eu esqueci a pergunta que era. Mas tá tranquilo. Não, peraí. É que a gente falou demais. Lembrei. Lembrou? Como é que faz mais participação política, né? Isso, a população ter mais participação política. Isso. Legal. Eu acho que a Michelle colocou bem, assim, né? Porque, assim, por exemplo, né? Para nós que fomos nos constituindo aos poucos, porque a gente teve que entender abruptamente que a gente precisava fazer parte da política, né, da cidade, porque senão a gente não seria visto. Que bom se a gente pudesse ficar dentro das nossas casinhas, cuidando das famílias, enfim, porque é muito difícil essa relação que a gente tem, né, dentro da comunidade, cuidando de todo o nosso cotidiano, mas ainda ter que se enganjar politicamente em relação aos movimentos. Então, a gente tem que pensar isso, por exemplo, numa estrutura familiar, né? Uma mãe de família, com idosos, enfim, com filhos e tal, né?
E aí a gente tem que sair desse meio dentro de nossa comunidade para se articular com mais algumas pessoas, porque sozinhos nós não somos ouvidos, e ir até a Câmara, né, dos Vereadores, por exemplo, para articular uma reunião com um vereador que te ouça de repente, para que tu possa criar um assunto para virar um projeto de lei e aí olhar para aquilo que está acontecendo diante de uma comunidade X ou uma população X na cidade. É mais ou menos assim que acontece, né? E para que tu possa ter toda essa coragem, enfim, em relação a alguma coisa, é muito difícil, porque não é só coragem, tu tem que se articular, tu tem que saber conversar, tem que fazer várias audiências, né? Por exemplo, a gente está falando há vários anos dessas questões das invasões do terreiro, do silenciamento, né? De várias questões afins da nossa relação com a cidade, e só depois que a gente entrou, né, com processo, o Fórum entrou com processo em relação à prefeitura, é que daí viram que nós precisaríamos, né, diante do Ministério Público, precisaríamos ser ouvidos, ser entendidos, e os nossos mecanismos, né, e aí, por exemplo, foi criada a Semana de Religião de Matriz Africana. Mas aí tu fica pensando, né, como a Michelle colocou, um morador, ele vai ter que se articular indo até o conselho comunitário, né? Que às vezes o conselho comunitário também está na mão de pessoas que, enfim, né? A gente sabe como é que são as articulações de bairro, né? Então aí tu tem que ficar de olho, você tem que fiscalizar, você tem que, né, entrar junto, você tem que fazer parte do conselho de saúde também, porque senão não mandam médicos, porque aí precisa, né, de solicitar médicos para a população, porque nem todo mundo não vai vir assim um médico para uma área que está já esgotada, né, de pessoas ali usando o sistema de saúde. Então, é realmente difícil. O processo deveria ser descentralizar das câmaras, né, de vereadores para os bairros, todos eles, né, enfim, e essa comunicação ser mútua com os conselhos comunitários, com os conselhos locais de saúde, né, com os conselhos educacionais. Deveria ser uma fonte de troca de ideias para que se possa fazer política pública. Mas isso não vem acontecendo exatamente por conflitos políticos na cidade, e que acaba piorando muito a nossa vida, né? Exatamente por esses entraves que a gente vê. Se a gente conseguir cada vez mais que a política municipal, enfim, seja aberta e seja esse diálogo muito, eu acho que vai facilitar também, né? A gente se organiza, né? Os vereadores, enfim, se organizam também para que a gente possa estar nesse diálogo, mas as pessoas parecem não estar dispostas. E, infelizmente, nós, enquanto cidadãos, em relação aos movimentos, né, nucleares, e também os vereadores, deputados, enfim, as pessoas têm que estar dispostas, porque senão a gente não vive bem dentro da cidade. Não tem como, sem diálogo, né? Enfim, coloquei só as várias experiências que a gente já teve, e que é uma loucura, assim, é uma loucura ter que lidar com essas questões, assim, sendo no bairro, sendo com os vereadores, sendo a política intermediária. É muito louco, assim, como a cidade se coloca, como as pessoas que moram na cidade se colocam, né? É bem louco. Isso que você falou é perfeito, Bárbara, porque você traz um trajeto de como que uma política ela vai se dar efetivamente na ponta. Porque essa coisa de o vereador vai dar um jeitinho para mim, não é política, gente. Isso não é política. Isso tem um outro nome, mas não é política. E aí, quando a Bárbara traz a questão voltou? Caiu num segundo a internet aqui. Tá. Isso que a Bárbara trouxe é importante, porque um projeto de lei, para virar uma lei, efetivamente, ela precisa de votos, né? E aí, o vereador que eu votei, ele vai ter que ser muito bom em articular com os outros vereadores para que eles possam votar naquela lei que é para o meu bairro.
E para isso eu enquanto pessoa do bairro, da associação, do centro de Umbanda ou do Candomblé, né? Enfim, essa organização mais menor, ela precisa estar atenta a tudo que vai acontecer na Câmara de Vereadores, quando for dia de votação, está lá, e quando for dia de reuniões, está lá. Então, quer dizer, a gente precisa estar presente para saber como que se faz a política de verdade. Porque a ideia que a gente tem é que o cara vai fazer e vai transformar tudo do dia para a noite. Ele disse que vai asfaltar minha rua e ele vai. Isso nem é vereador asfaltar a rua, gente. No máximo, o vereador pode dar nome para uma rua. Nome. E, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões. Qual é o papel do vereador? E, aliás, quem são os vereadores da cidade, né? Porque, perceba, a luta do movimento de matriz africana, né? Das religiões de matriz africana. Dá para dialogar com vereadores que são do campo da direita e são neopentecostais? Há possibilidade? Não tem, gente. Os caras dizem que a gente incorpora. Isso, quer dizer, incorporam demônios, que são os demônios, tem todas aquelas coisas que vocês conhecem, Damares e por aí afora, né, e o próprio presidente, enfim, a gente precisa saber com quem que a gente vai dialogar. Então, as populações de matriz africana, os povos, né, os terreiros, eles necessitam dialogar com outros que tenham, pelo menos, a mesma linha teórica e de relação. Porque jamais alguém neopentecostal vai defender na Câmara, eu estou falando na Câmara, né? Vai defender lá na Câmara alguém que é da direita, ultradireita, digamos assim, e que tem essa linha teórica contra as matrizes africanas, vai defender isso que a Bárbara está falando. Estão pedindo horário para fechar as casas. Então, né, as casas estão sendo apedrejadas. Então, a gente precisa pensar, gente, tem coisas que não conectam. Então, precisa saber qual é o vereador que você vai votar para pensar no seu projeto político para a cidade. Que cidade que você quer? Sua cidade é sem a galera de matriz africana? Então, tá certo, você vai votar naquele fulano de tal. Agora, a sua cidade é de uma inclusão para todas e todos, né? Então, é outro campo, é outros vereadores, é outros deputados, é outro governador, é outro presidente do Brasil. Então, a gente precisa pensar isso, porque às vezes a gente pensa no sujeito. Eu vou votar no fulano de tal, mas o fulano de tal não faz nada sozinho. Por isso que é importante uma política coletiva, bem da forma que a Bárbara falou ali, eu acho que é perfeito, seria um sonho se a gente conseguisse chegar nesse patamar, Bárbara, de dialogar com as comunidades e trazer de lá os desejos e poder trazer a comunidade para dentro da Câmara de Vereadores também, pressionando e impulsionando para não perder mais vez e voz, né, na cidade. Meninas, eu deixo aqui mais uns minutinhos para vocês se despedirem e a gente já vai se encaminhando para o final. Michele, começa? Pode ser. Ou quer trocar, eu queria agradecer a todos que assistiram. Tá com delay. Pode continuar, tá com delay a minha internet. Vai fundo. Tá. Eu queria agradecer a todos que assistiram até aqui, né? Dizer que a gente está fazendo um movimento de mudança dentro dessa cidade, tentar sair do que a gente já estava acostumado, desse padrão, dessa política que não é para nós, que não é feita para nós, né? Dizer que a gente precisa entender qual é o nosso lugar dentro dessa cidade, o que a gente faz nessa cidade para fazer esse movimento de mudança. Porque se a gente ficar sozinho e ficar com o discurso da meritocracia, a gente não chega a lugar nenhum. Então, a gente precisa estar junto, unido, coletivamente, pensar não no interesse individual, mas no interesse coletivo, para fazer esse movimento de mudança dentro dessa cidade, ficar aqui porque essa cidade é nossa, essa cidade é do povo, essa cidade é para nós. Queria agradecer a todos vocês e dizer que foi muito bom estar com você, Bárbara, estar com você também, Lu, saudade de vocês e espero que logo essa pandemia acabe e que a gente possa se encontrar de novo, porque eu tô louca para abraçar todo mundo, tô louca para abraçar vocês também e
ter essa troca de corpo, sabe, de contato, de batucar, porque isso que o nosso povo gosta, é isso que o nosso povo faz. É o toque, é o som, é o remeleixo, é tudo isso é da nossa cultura e ninguém vai tirar isso da gente. Eu também queria agradecer esse espaço, que foi muito grandioso estar com mulheres tão maravilhosas que eu admiro tanto, né? Eu encho a bola mesmo. E também agradecer ao povo que nos assistiu, que com certeza deve ser nosso povo junto, mas que outras pessoas também tenham empatia, outras pessoas também se coloquem junto com a gente para lutar junto, porque essa cidade é para todos e que todo mundo possa, sei lá, um dia andar abraçado a lá Nelson Mandela, enfim, né? Então é importante que a gente que nós estejamos juntos, né? Nessa luta, nessa caminhada. Então agradeço muito a do Pé por tudo que foi falado aqui, que a gente possa realmente fazer política como guerreiras, guerreiros, guerreiras que nós somos. Um beijão. Perfeito, Gurias. Assim, muito obrigada. Foi muito bom ouvir vocês, muitas coisas. Eu tenho certeza que quem passou, depois quem vai passar por aqui, vai ver falas muito essenciais e a gente conta com vocês na luta sempre. A gente acredita numa sociedade de transformação, ela não vai se transformar nem hoje nem amanhã, mas a gente precisa começar de algum lugar, né? E a gente precisa apontar que é possível, sim, mulheres na política, mulheres negras, mulheres de território, mulheres de periferia, mulheres ao qual eles não estão acostumados a ver, né? Então, a gente agradece, esperamos que vocês venham junto conosco, né? E a todo mundo que assistiu a gente até agora, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas eu sei que tá a galera da Gestos, a galera do MNU, tá o companheiro da Bárbara, que eu vi por aqui, rapidão, assim. É o povo que está com a gente, o povo de luta, o povo que acredita na transformação da sociedade para um mundo melhor para todas, para todos e para todos. E olha aí a bebê da Bárbara, que já está gigante, enorme. Tá? É por eles e elas, né, Bárbara, que a gente se coloca no front sempre, né? Porque a gente vai um dia e eles vão ficando e vão transformando essa caminhada da gente, né? Beijo, minha gente, muito obrigada e até mais ver.